No momento em que um pecador é salvo pela fé no Senhor Jesus, ele não somente recebe a vida eterna e se torna um membro do corpo de Cristo e uma pedra viva no templo espiritual de Deus, mas ele também recebe o Espírito Santo como selo e desta forma como um penhor. Deus colocou o Espírito Santo nele, neste crente, como selo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Não é esta a história de todo salvo? Ouvimos o evangelho da nossa salvação e cremos em Cristo. O que aconteceu após crermos no Senhor Jesus Cristo? Fomos salvos, sim, mas fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Todo cristão tem o Espírito Santo como selo. Evidentemente, o Espírito Santo não pertence somente a alguns cristãos especiais e não são apenas os cristãos especialmente santificados que têm vida. Aqui é dito que todo o que ouviu o evangelho da salvação e creu no Senhor Jesus como seu Salvador recebeu o Espírito Santo como selo. Isto prova que o selo do Espírito Santo é algo que todos os salvos têm em comum. Assim que alguém crê, é salvo, tem o Espírito Santo como selo. O que significa para um cristão ter o Espírito Santo como selo? O que é um selo? Há, por exemplo, aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Como Deus sabe quem pertence a Ele e quem não o pertence? Se você me trouxer uma Bíblia hoje, como sei que ela é sua? Há incontáveis Bíblias iguais à sua no mundo. A Sociedade Bíblica produz e vende milhões de Bíblias no mundo, todos os anos. Entre todas essas Bíblias, como você sabe qual é a sua Bíblia? Quando vai para a sua casa, você põe uma identificação em sua Bíblia para que saibamos que ela é sua. Mesmo que misturasse essa Bíblia com todas as Bíblias do mundo, você ainda poderia identificá-la como sua. Hoje, por haver tantas pessoas no mundo, como você sabe quais as que pertencem a Deus e quais as que não a pertencem? Por essa razão, Deus põe um selo em cada salvo, provando que você pertence a Ele. Deus não o selou na testa com um grande carimbo. Ele não é como o anticristo vindouro, que colocará uma marca na testa do homem. Deus pôs o Espírito Santo em você, se você é salvo, como selo. Todos os que têm o Espírito Santo pertencem a Deus. Todos os que não têm o Espírito Santo não pertencem a Deus. Quando uma pessoa é salva, Deus faz uma obra de selagem e põe o Espírito Santo nela para provar que esta pessoa é de Deus. Se esse selo do Espírito Santo em nós pode ser apagado, então é possível que venhamos a perecer, pois podemos ser considerados como não pertencentes a Ele. Podemos ser considerados pessoas típicas do mundo ou até mesmo inimigos de Deus. Mas se este selo estiver em nosso interior, então pertencemos a Deus. Você pode perguntar, ou eu posso perguntar para você, quanto tempo durará o selo de Deus em nós? A última parte de Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz: no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui, neste versículo, a palavra que encontramos aí, qual, se refere ao Espírito Santo. A frase anterior diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Este último
último selo durará até o dia da redenção. Por quanto tempo a Bíblia diz que teremos o selo do Espírito Santo? Não o teremos meramente por 3 ou 5 anos, ou por 300 ou 500 anos, mas até o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? A Bíblia responde. Romanos capítulo 8 diz que o dia da redenção é o dia em que o Senhor Jesus voltará. O dia da redenção é o dia em que nosso corpo será redimido também. Romanos capítulo 8, versículo 23. Assim, ele denota o dia em que o Senhor Jesus voltar. O selo do Espírito Santo permanece em nós até a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, no arrebatamento, todos os salvos serão tomados deste mundo e reunidos com ele nos ares, pois é dali que ele vai arrebatar o seu povo. Você pode ler isto com detalhes e clareza em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 a 18, porque esse não é o nosso assunto propriamente dito aqui. Portanto, o Espírito Santo não está em nós por 3 ou 5 dias, ou por 300 ou 500 dias, mas estará em nós até o dia do arrebatamento. Hoje, se o homem diz que pode perder sua salvação e perecer, então eu lhe perguntarei o que ele fará com o selo do Espírito Santo. A partir do momento que Deus disse que fomos selados por ele, nada há que possamos fazer para remover esse selo. E o salvo não vai querer fazer isto. Deus disse que esse selo permanecerá no salvo até o dia do arrebatamento. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estará conosco para sempre, no versículo 16. Desde que o Espírito Santo do Novo Testamento, conforme apresentado no Novo Testamento, entra em nós, ele nunca mais nos deixará. Nunca creia no desenho que alguns cristãos fazem, o qual apresenta um homem com um coração cheio de cobras, porcos, cachorros e muitos outros animais. Junto ao coração está uma pomba, representando o Espírito Santo. Nesta figura, quando o coração estiver limpo, o Espírito Santo supostamente entrará nele e ficará ali, e todos os outros animais sairão. Mas se o coração não estiver limpo, a pomba voará e todas as outras coisas entrarão. Isso é totalmente errado, antibíblico. O Espírito Santo nunca pode ir embora da pessoa salva. A Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. O crente não deve entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Tristeza é expressão de amor. Raiva é expressão de ódio. Onde há ódio, há ira, existe a ira. Onde há amor, há tristeza. Por favor, lembre-se de que tanto a raiva quanto a tristeza provêm de erros. Em ambos os casos, elas foram causadas por erros. Se houver amor, os erros resultarão em tristeza. Se houver ódio, os erros resultarão em raiva. Se ama uma pessoa, você ficará triste pelos erros dela. Se odeia uma pessoa, você se irritará por causa dos erros dela. Ambos são causados pela mesma coisa, erros. Mas os resultados são diferentes. Aqui não há raiva, mas tristeza da parte do Espírito Santo. A palavra não diz para não provocar a ira do Espírito Santo. Antes diz para não entristecer o Espírito Santo. Ele não está sobre nós, mas em nós. Quando ele vê nossa falha, ele se entristece conosco. Mas ele não vai embora. Por que ele não vai embora? Porque ele é um selo. Como selo, ele estará em nós até o dia da redenção. Se lermos a palavra de Deus, não seremos capazes de negar este fato. No Antigo Testamento, no Salmo 51, revela uma oração muito preciosa. Quando Davi orou para que o Senhor não retirasse dele o seu Santo Espírito, no versículo 11, Davi faz essa oração.
Mas no Novo Testamento, nenhum cristão pode orar desta forma. Todos os que não conhecem a Bíblia podem orar para que Deus... todos os que não conhecem a Bíblia podem orar para que Deus não retire deles o Espírito Santo. Mas todos os que conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, sabe que o Espírito Santo pode apenas ficar entristecido em nós. Ele não irá embora. Não estou dizendo que é certo os cristãos pecarem. Estou dizendo que quando fomos salvos, o Espírito Santo entrou em nós para ser nosso selo e para ficar em nós. Este fato nada tem a ver com nossa fraqueza ou nosso pecado. Isto é um outro assunto. São duas questões inteiramente diferentes. Se perecermos, quem realmente sofre? Se eu perder um inário, naturalmente o inário sofrerá. Mas o primeiro a sofrer sou eu. Gastei dinheiro para comprar o inário. Paguei o preço para obtê-lo. Então, eu sou o que mais sofre. Como Deus nos obteve? Como Deus nos salva? Nós estávamos mortos em pecados e caídos. Foi Deus que levou seu Filho a morrer por nós e derramar seu sangue para nos redimir por um alto preço. Não pense que se perdermos nossa salvação, somente nós a perdemos e somente nós sofremos. Lembre-se de que fomos comprados por Deus. Se perdermos nossa salvação, Deus também perderá algo. Fomos comprados por seu sangue. Por que Deus nos preserva? Deus nos preserva por causa dele mesmo. Se nos perdermos, quem sofre? Sim, somos nós, mas Deus sofre mais. O maior problema hoje é que não cremos quão importantes somos nas mãos de Deus. O homem nunca crê que Deus o ama de verdade. Ele nunca crê que Deus o quer. Ele sempre pensa que ele é desnecessário para Deus. Deus entregou seu Filho por nossa causa e enviou seu Filho ao mundo para passar por todos os sofrimentos por nossa causa. Ele foi crucificado com o propósito de nos adquirir. Se ele não se importa, quem então se importará fazendo e agindo desta forma para conosco? Se eu não tomar conta de meu inário, será que o meu inário cuidará de si mesmo? Bem, Efésios capítulo 1, versículo 13, onde nós já citamos e falamos, diz que o Espírito Santo estará em nós como um selo. A seguir, o versículo 14 nos diz que o Espírito Santo vem para ser o selo porque somos somos propriedade adquirida por Deus. Por isso podemos dizer a todo mundo que somos propriedade de Deus. Não é uma questão de nossa perda ou não. Não somos nós que estamos tomando conta. Não temos de nos preocupar com essa questão. Toda a obra é dele. Se não fosse, por que ele enviaria seu Filho unigênito para a cruz? Se ele fez um grande esforço e pagou um alto preço para enviar seu Filho à cruz, ele deve esforçar-se ainda mais e pagar um preço maior, se assim podemos dizer, para impedir que venhamos a nos perder. Tudo isso faz parte do pacote da salvação. Suponha que você tenha o mais caro e precioso anel de diamante, a pérola mais preciosa ou uma pedra preciosa muito caro. O que gastou para adquiri-la é o quanto gastará para guardá-la. Se você a comprou por $10.000, não desejará perdê-la facilmente. Certamente você irá guardá-la bem trancada. Temos de perceber que fomos comprados por Deus pelo mais alto preço, a morte do seu eterno Filho. Fomos salvos pelo Filho de Deus. O Filho de Deus é maior do que todo o mundo e todo o universo. Não pense que Deus não cuida do salvo. Deus nos trata do mesmo modo que tratamos nossos tesouros, e eu acredito que melhor do que isto. Nós falhamos em cuidar nossas coisas importantes. Foi o bom pastor que procurou a ovelha nas
na parábola contada pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 15. Não foi a ovelha que procurou o bom pastor. O Senhor Jesus disse que um dia ele morreria até mesmo por um único perdido. Essa não é uma função da ovelha. Foi o bom pastor que morreu pela ovelha. Diante de Deus, somos os que foram comprados por ele. Se nos perdermos, Deus é quem sofrerá. Por isso, devemos lembrar-nos de que, desde que temos o Espírito Santo como um selo, após a nossa salvação, não há possibilidade de nos perdermos. Pode a graça que Deus deu ao homem ser preservada pelo homem? Se ela tivesse de ser preservada pelo homem, já nos teríamos perdido há muito tempo. Não somente nos teríamos perdido, mas Pedro e Paulo a teriam perdido também. Temos de perceber que Deus já nos separou totalmente para Ele. Tudo é de Deus. Foi somente Deus quem nos salvou. É somente Deus quem nos está preservando. Que Deus nos mostre claramente quão perene é a nossa salvação, para que possamos remover todos os pensamentos carnais acerca dela e aceitar os pensamentos de Deus. Deus nos salva de uma maneira gratuita e nos preserva de uma maneira gratuita para a sua glória. Com isto, não quero dizer que o crente vive uma vida relaxada, antes pelo contrário, pois o Espírito Santo habita, se o Espírito Santo habita em mim, um salvo, mais santo eu vou me tornar. Quero terminar este vídeo com as palavras preciosas do apóstolo Pedro, que sem dúvida vai trazer muito esclarecimento. Note o que ele diz. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos recebeu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma pelo Espírito na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23.